Eu sou Nayara Lana, nutricionista integrativa e terapeuta energética. Nutrindo Corpo e Alma está aqui para caminhar com você nessa jornada de cura, amor e consciência. Hoje, vamos falar sobre algo muito comum: dietas que cortam carboidratos. Elas prometem resultados rápidos, mas qual é o custo oculto a longo prazo? Vamos dar uma olhada no que realmente acontece no corpo quando a principal fonte de energia dele é reduzida de forma tão drástica. Essa frase é forte, né? Eu cortei carboidratos por 7 longos anos só para descobrir da pior forma o que estou prestes a revelar. Essa jornada, que é baseada em uma experiência real e muita pesquisa, mostra um lado das dietas de baixo carboidrato que pouca gente comenta. É um caminho que começa com uma grande promessa, mas que pode terminar em um lugar bem diferente do esperado. Então vamos lá. A grande atração de cortar carboidratos é, sem dúvida, a perda de peso rápida. É aquela gratificação instantânea que dá um gás, que mantém a motivação lá em cima. Mas a verdadeira questão que fica é: o que essa perda de peso inicial representa de verdade? E essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? É muito fácil olhar para o número caindo na balança e já associar com perda de gordura. Mas a realidade do nosso metabolismo, ela é bem mais complexa, especialmente no começo de uma mudança tão radical assim. A resposta para essa pergunta está em uma palavrinha: glicogênio. Funciona assim: ao cortar os carboidratos, o corpo começa a esvaziar seus estoques de glicose. E aqui vem o pulo do gato. Para cada grama de glicogênio que vai embora, vão junto de 3 a 4 gramas de água. Então, a maior parte daquele peso que some no comecinho é, na verdade, água. Certo. Os estoques de glicogênio se foram. E agora, o que acontece? Bom, o corpo entra no que a gente pode chamar de modo de sobrevivência, o modo de emergência mesmo. E veja bem, isso não é um estado metabólico eficiente, não. É uma resposta de estresse para lidar com a falta do seu principal combustível. Sabe a capacidade que o corpo tem de criar a própria glicose, a tal da gliconeogênese? Muitas vezes, isso é visto como prova de que carboidratos não são necessários. Mas, na verdade, é o contrário. Isso mostra o quão essenciais eles são. O corpo fica tão desesperado que chega a destruir tecidos valiosos, como os músculos, só para conseguir produzir a glicose que está faltando. E o principal hormônio por trás dessa operação de emergência é o cortisol. Estudos mostram que os níveis dele disparam no início de uma dieta baixa em carboidratos. É como se ele desse um alarme para o corpo, mandando quebrar massa muscular para transformar em glicose, já que ela não está vindo da alimentação. E aqui tem um detalhe crucial. Mesmo que os níveis de cortisol no sangue pareçam normalizar com o tempo, a atividade dele lá nos tecidos do corpo continua cronicamente elevada. E essa atividade prolongada está ligada a vários sintomas como queda de cabelo, ansiedade e um sono que não descansa. E o cortisol não está sozinho nessa história. O glucagon é o outro hormônio do estresse que também sobe e permanece cronicamente elevado. A função dele é alimentar o tempo todo esse processo de criação de glicose, mantendo o corpo nesse estado de alerta constante. Os efeitos negativos de ter o glucagon sempre alto se espalham. Primeiro, ele alimenta um processo bem ineficiente de produção de energia. Segundo, ele interfere diretamente na função da tireoide. E por mais irônico que pareça, ele pode até levar a um aumento do açúcar no sangue em jejum. Exatamente o oposto do que muita gente espera. Ok, vamos conectar os pontos agora. Esse estado de estresse crônico leva a pelo menos 3 consequências principais e bem prejudiciais para a saúde hormonal e metabólica ao longo prazo. E aqui a gente encontra uma grande ironia. Muitas pessoas adotam dietas de baixo carboidrato para combater a resistência à insulina patológica, que é um estado de doença. Mas, no processo, acabam criando outra, a resistência à insulina fisiológica. É um mecanismo de sobrevivência. O corpo torna os músculos resistentes à insulina de propósito, só para garantir que a pouca glicose disponível seja usada pelo cérebro. Como a gente viu, os hormônios do estresse, como o glucagon, acabam inibindo a conversão do hormônio da tireoide T4 para sua forma ativa, o T3. E o resultado direto disso é uma desaceleração da taxa metabólica geral do corpo. O metabolismo fica mais lento. E isso não é achismo, não. É um fato documentado na literatura científica. Uma tireoide mais lenta significa menos energia, mais estresse e uma facilidade muito maior para ganhar peso. Isso acaba criando um ciclo vicioso bem difícil de quebrar. Esse número é alarmante. Estudos mostram que homens em dietas de baixo carboidrato podem ter uma queda de até 37% na testosterona circulante. Isso só destaca o papel fundamental que os carboidratos têm na nossa regulação hormonal. E o impacto não se limita aos homens, não.
A diminuição dos hormônios sexuais é uma má notícia para todo mundo, afetando a qualidade de vida, a energia e o bem-estar geral. Certo, mas e quando se decide reintroduzir os carboidratos? O resultado é quase sempre um reganho de peso rápido e significativo, o famoso efeito rebote. Mas é muito importante entender que isso não é uma falha pessoal, não é falta de força de vontade, é uma consequência previsível das adaptações metabólicas que o corpo foi forçado a fazer. O que acontece é uma tempestade metabólica perfeita. Com hormônios do estresse altos, metabolismo lento, intolerância a carboidratos e hormônios sexuais baixos, o corpo está preparadíssimo para armazenar o máximo de gordura possível assim que a ingestão de alimentos volta ao normal. Diante de tudo isso, talvez o objetivo final precise ser redefinido. Em vez de focar apenas em queimar gordura a qualquer custo, o foco deveria ser em construir um metabolismo que seja robusto, eficiente e resiliente. Um corpo saudável é aquele que consegue processar todos os macronutrientes com eficiência, incluindo os carboidratos para gerar energia e vitalidade. A meta é sempre aumentar a produção de energia e não diminuí-la. Então, fica aqui essa reflexão. Ao avaliar qualquer dieta, é fundamental pesar os resultados de curto prazo contra o custo metabólico de longo prazo. O que vale mais, um resultado rápido ou uma saúde duradoura? A resposta, ao que tudo indica, está no equilíbrio e na sustentabilidade. Se você gostou desse vídeo, comente, curta e compartilhe para que mais pessoas iniciem sua jornada de cura e consciência.